eu me chamo Marlise Alves e esse é mais uma edição do programa Evolução Financeira. É um prazer para mim estar aqui hoje e o nosso tema é um tema bastante interessante. Sabe qual é? Chega de desculpas. Aliás, eu quero te perguntar, você é uma pessoa que costuma dar desculpas? Costuma achar um motivo para não fazer algo? Costuma, por exemplo, em algum momento da vida dizer que se não tivesse acontecido tal coisa, você teria executado alguma coisa? Ou não teria executado? Então, esse programa é especialmente feito para você, que assim como eu, em algum momento da vida já usou esse artifício, essa artimanha de dar alguma desculpa. Eu costumo dizer que é como uma muleta. Quando a gente começa a dar desculpa é porque a gente está apoiado em algum lugar que não deveria. Será que esse é o seu caso? Bom, teremos também hoje treino da prosperidade, falando justamente sobre isso e para a gente como fazer, né, para que a nossa mente não nos sabote e que a gente finalize de vez com as nossas desculpas. E no terceiro bloco teremos o Júnior Gonçalves aqui. Eu quero perguntar para ele, né, quais são as desculpas mais comuns que as pessoas dão quando o assunto é criptomoeda. Vamos perguntar para ver se faz sentido aí para mim e para você. Vamos juntos nesse programa de evolução financeira? Tá começando. Olha só essa frase. Somente os fracos culpam seus pais, suas raças, suas épocas, a falta de sorte ou os caprichos do destino. Cada um de nós tem dentro de si a capacidade de dizer: eu sou isso hoje, eu serei aquilo amanhã. Essa frase é de Louis L'Amour, um romancista americano. E ela vem nos trazer algo muito importante. Aliás, você se lembra, né? O nosso tema do programa de hoje é o chega de desculpas. O que ele quer dizer com essa frase? Que é preciso nós assumirmos as nossas responsabilidades. Quando nós colocamos a culpa, seja nos nossos pais, seja em outras pessoas, sejam em outras situações, a gente afasta de nós a responsabilidade por fazer algo ou inclusive por não fazer algo. O nosso poder de decisão. E é aí que mora o perigo, né? Será que realmente nós estamos terceirizando a nossa responsabilidade? Quero te convidar a olhar essa imagem aqui na tela. É a imagem de Adão, Eva, a serpente, o fruto proibido lá no paraíso. Quem de nós nunca viu essa imagem? Imagino que você aí tenha visto. Se você não conhece essa imagem, depois coloca no Google Adão, Eva, Paraíso, que vai aparecer a história completa, que está inclusive no livro bíblico chamado no livro de Gênesis, bem no comecinho da Bíblia. Agora, o que eu quero te mostrar com essa imagem é a terceirização de responsabilidade. Quando Deus chega no paraíso, ele tinha dado uma ordem, era muito clássica. É proibido comer da fruta da árvore do centro do paraíso, da árvore da ciência do bem e do mal. Essa era a ordem que Deus tinha dado. E de repente a serpente aparece e convence Eva de experimentar a fruta. Ela, por sua vez, convence Adão de experimentar a fruta. O mais interessante é que quando Deus chega, ele pergunta: vocês comeram da fruta? E Adão diz: sim, Eva me deu fruta para comer. E Eva, por sua vez, diz: sim, a serpente me levou a comer essa fruta. E o que eu quero trazer aqui é a questão da responsabilização pessoal. Mesmo que Eva tivesse oferecido o fruto a Adão, ele podia simplesmente dizer: não, eu não quero. Mesmo que a serpente oferecesse o fruto a Eva, ela também poderia ter negado e ter dito que não. Só que preferiram responsabilizar terceiros. E é essa noção que a gente tem lá de muito e muito tempo que eu quero hoje quebrar com ela, né? Chega de desculpas. Se eu fiz algo ou se eu deixei de fazer, é por minha responsabilidade. Faz sentido aí para você? Eu espero que faça. Porque eu quero te perguntar como é que é essa situação de responsabilização para você. Será que você joga a culpa em terceiros? Ou será que você assume responsabilidade pelos seus atos? Parece meio dura essa fala, né? Mas é bem a verdade. Eu quero te perguntar ainda, será que você assume responsabilidade sobre a sua vida financeira? Ou acaba terceirizando, dizendo que a culpa é do cartão de crédito, a culpa é do cheque especial ou a culpa é do gerente do banco? Será que você está assumindo a sua responsabilidade?
Existe um culpado quando algo não acontece do jeito que você gostaria? Você costuma dizer que a culpa é do seu marido, da sua esposa, dos seus pais ou dos seus filhos? Eu quero te perguntar, quem você tem responsabilizado ultimamente por não encontrar os seus resultados financeiros? Meu amigo, minha amiga, tenho que te dizer que a responsabilização é sua. Isso às vezes até dói de dizer, né? Dói quando a gente começa a encarar dessa forma. Não adianta ficar apontando o dedo, dizendo que é desse, daquele. A gente precisa parar com as desculpas e se responsabilizar pelos nossos atos, pelas nossas ações. Inclusive pelas omissões, né? Por aquilo que nós deixamos de fazer. Tá na hora da gente eliminar as desculpas, né? De passar de vez para outro lado do caminho para evoluirmos financeiramente. A gente não vai conseguir evoluir financeiramente se ficar dando desculpas o tempo inteiro. Bom, eu recebo também dúvidas através do meu Instagram, que eu trago aqui sempre nesse primeiro bloco, né? Já fiz toda uma fala a respeito do Chega de Desculpas por causa justamente dessa fala aqui que eu recebi. E até para proteger a pessoa de quem nos mandou, eu vou ler somente as iniciais, né? ML, de 38 anos, aqui de Florianópolis, ela mandou a seguinte fala. Vamos acompanhar aqui na tela. Meu casamento é um desastre quando o assunto é dinheiro. Meu marido gasta demais e nunca sobra para investirmos. Ele ficou desempregado por um tempo e foi difícil até sairmos do endividamento. Agora conseguimos sair, mas sei que ele pode aparecer a qualquer momento com um bem muito caro e depois não darmos conta de pagar. Ai, será que você conhece alguém assim? Por um lado, é uma dificuldade bastante comum, né, que ML passa aí na sua vida. Por outro, a gente pode perceber pela fala que ela terceiriza a responsabilidade. Olha só quem aparece. Não tinha chamado ela hoje ainda, né? A dona encrenca aparece lá para dizer que a culpa é do marido. A culpa é do comportamento dele. A culpa é toda dele. Será mesmo que a culpa é só do terceiro, só do companheiro? Ou só da companheira, ou só do seu pai, da sua mãe, do seu filho, da sua filha, do seu sócio? Eu quero te dizer que dona encrenca faz com que a gente terceirize a responsabilidade para justamente a gente ficar, de olhos vendados para enxergarmos aquilo que é a nossa parcela de responsabilidade. Porque nós temos sim uma parcela de responsabilidade sobre a nossa vida financeira. E se nós não olharmos para isso, isso vai acabar passando e a gente não vai conseguir evolução financeira, que é isso que você quer. Então, eu quero te perguntar, mas como que a gente pode, né, se tornar responsável financeiramente na prática? E um bom parâmetro para saber, né, se nós temos já essa responsabilidade sobre o dinheiro ou não, é fazer um comparativo com relação ao tempo. E é isso que nós vamos fazer já já no próximo bloco, no nosso treino de prosperidade. Voltamos já. Infantil é uma aventura para crianças, pais e responsáveis também. São 3 passos. 1. Alimentação saudável. Estimule a criançada a participar da escolha dos alimentos e do preparo das refeições. 2. Atividade física. Jogue junto, brinque, pule, corra. 3. Mais brincadeiras e atividades ao ar livre. Fazem bem para o corpo e a mente. Vamos prevenir a obesidade infantil. 1, 2, 3 e já! Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. RZTV, o
canal que investe em você. Para começarmos esse segundo bloco, eu quero trazer uma frase de Stephen Covey, que fala o seguinte: só progrediremos na vida se assumirmos a responsabilidade por nossas ações e por nossas atitudes. Será que você tem assumido essa responsabilidade? Para nós treinarmos essa responsabilidade pessoal, eu quero te fazer algumas perguntas bem diretas e objetivas, principalmente com relação ao seu tempo de cuidado com o dinheiro. Primeira pergunta aqui que eu quero colocar aqui na tela é a seguinte: quantas horas diárias você trabalha, dedica ao seu negócio? Quantas horas por dia você trabalha ou dedica ao seu negócio? 8 horas diárias, 10 horas, 6 horas, 4 horas? Faz essa anotação aí, certo? Segunda pergunta: quantos dias por mês que você trabalha? Responde. Em média, 20 dias, 22 dias, 25, 24? De segunda a sábado? Faz as contas aí, pega um calendário e anota. Terceira pergunta: qual é o total de horas trabalhadas mensalmente? Faz as contas agora, né? Multiplica a quantidade de horas que você trabalha pelo número de dias e coloca aí num papel quantas horas que você trabalha por mês. Anotou? Quero dizer para você o seguinte, que se você trabalha em torno de 220 horas por mês, que é o normal que as pessoas trabalham geralmente, né? Um trabalhador normal CLT trabalha 220. Eu quero te fazer a seguinte questão, né? Se você trabalha 220 horas, quantas horas por semana ou por mês você dedica para cuidar do seu dinheiro? Seja para você colocar os números numa planilha, seja para você olhar para a sua vida financeira, identificar o seu custo de vida, identificar quanto que você pode investir naquele mês. Quanto tempo? Puxa vida, se você me disse, ai Marlise, 1 hora, nada, nem um minuto por mês, a gente está aqui terceirizando a nossa responsabilidade. Eu lembro de uma cliente que atendi alguns anos atrás, em que ela terceirizava a responsabilidade bancária dela. Ela não gostava de ver a situação financeira, tinha alguns bloqueios com relação ao número e ela deixava para o pai. Só que, ao mesmo tempo, o sonho dela era se libertar das garras do pai, né? De tocar a vida dela financeira sozinha, sem estar amarrada com as questões do pai, já que ela já era maior de idade, bem crescidinha. E eu recordo que uma vez eu perguntei para ela, tá, qual foi a última vez que você foi no banco? Ela disse, Marlise, eu não sei, o meu pai que passa lá no banco, pega o meu extrato, vê como é que tá, e se o extrato estiver negativo, ele já vai e coloca um dinheiro na minha conta. Ou seja, olha só, né? Será que tinha alguma vantagem? Sim, tinha uma vantagem grande de ficar amarrada naquela situação que o pai passava lá no banco, se tivesse negativo, colocava um dinheiro, cobria a conta. Por outro lado, ele tinha uma certa cobrança, um certo controle com relação ao dinheiro dela. E isso a incomodava demais. O que fazer, como num caso desse? Assumir essa rédea, assumir essa responsabilidade. Lembre-se que se você não está assumindo a responsabilidade sobre o seu dinheiro, alguém está. Será que é o gerente do banco? Será que é o seu marido, sua esposa, o seu pai, como no exemplo? Seu filho? Essa é a chamada essencial. Chega de desculpas. Chega. Ao invés de você dizer, Marlise, mas eu não fiz isso por causa daquilo. Que tal você pensar, eu quero chegar lá e vou agir para. E então, conte-me como foi esse treino de prosperidade lá nas minhas redes sociais, @MarliseAlvesOficial. Quero saber como é que esse conteúdo chegou até você, ou então deixa aqui no comentário deste vídeo, em algum espaço, que vou fazer questão de responder. E nós voltamos já no próximo bloco com o Júnior Gonçalves. Eu quero saber quais são as desculpas mais esfarrapadas que ele já ouviu para quem não quer investir em criptomoeda. De onde vem o dinheiro? Como funciona o cartão de crédito? Poupança, investimentos, juros?
isso é muito complicado, certo? Errado. Complicado é crescer sem entender essas coisas. Saber a importância de poupar, de investir e de sonhar pode mudar o futuro de uma pessoa. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Educação Financeira nas Escolas, que vai oferecer aos professores cursos gratuitos de ensino de educação financeira, produzidos pela CVM e parceiros. Professores, conheçam os cursos e materiais educativos disponíveis para download em edufinanceiranaescola.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Chegamos ao terceiro bloco. Hoje nós falamos sobre o chega de desculpas. Sobre você não dar mais desculpas e assumir de vez a responsabilidade sobre a sua vida financeira. E quem está aqui comigo não é o Júnior teve um contratempo, mas está aqui o Raine. Muito bem-vindo! É um grande prazer estar aqui, na realidade é um privilégio estar aqui no Evolução Financeira, que essa mulher que é top das galáxias, não perco nenhum programa dela. Nossa, que coisa boa! O privilégio é nosso de te ter por aqui, né? O cara que sabe tudo e que manja de criptomoeda, e por isso eu quero perguntar para ele o seguinte. Hoje a gente conversou sobre chega de desculpas, esse foi o nosso tema, né? Muitas pessoas colocam as desculpas à frente das questões relacionadas à vida financeira e acabam não prosperando. Eu quero te perguntar quais são as desculpas mais comuns que aparecem por aqui quando o assunto é investir em criptomoeda. Eu imagino que deve ter uma relação imensa. Mas o que aparece assim mais comum? A gente ouve bastante, né? Porque como é uma novidade, a maioria das pessoas tem um certo receio. Tudo que é novo, as pessoas têm essa tendência em ficar meio desconfiado, em ficar com medo, com o pé atrás. Assim como aconteceu em toda a evolução digital no mundo em que a gente vive, né? Sim. Eu me lembro, citando um caso, me lembro da época que a gente ficava falando no celular e não tinha celular. Já ficava desconfiado. Será que é mesmo? A pessoa no celular. Eu brinco com o pessoal aqui da época, não sei se tu pegou essa época, né? Na época dos bip. Sim, exatamente. Então tinha aquela questão da discriminação, né? Mas é pela falta de informação. Então a gente vê muito as pessoas, mas se eu comprar o Bitcoin e eu transferir para a corretora, será que a corretora realmente vai creditar o meu saldo lá? Não vai simplesmente o dinheiro não vir? Ou quando eu vendo o meu ativo, minha criptomoeda, será que, porque demorou 1 hora ou 2 horas para depositar, sendo que um padrão normal da corretora é até 5 dias úteis para depositar o valor, é D mais 5, né? E às vezes a pessoa fica com receio, ai meu Deus, já passou 1 dia, eles não depositaram, devem ter fugido com o meu dinheiro. Sempre esse pé atrás de que alguém está tentando lesar ou alguém está tentando enganar. Outras complicações que a gente muitas das vezes vê é quando você faz uma transferência de uma carteira de ativo para outra carteira de ativo, é necessário que haja as confirmações. Essas confirmações podem demorar de 30 segundos a 2 dias, é o normal. Entendi. Depende da... Bate a ansiedade. A pessoa fica em pânico, eu não recebi o outro. Não, mas eu enviei. Aí fica aquela desconfiança, mas o que tá faltando? O que é? Do que não é? Tá na blockchain, mas aqui para mim tá aparecendo confirmado. Só que é uma questão de processual, de programação. E aí a pessoa muitas das vezes fica com muito receio, receio com relação a isso. Dúvidas que a gente se depara também em relação a isso é: eu compro essa, mas aí eu comprei e caiu, eu compro aquela, eu vendo agora, não vendo, eu aproveito a oportunidade que eu já comprei, já transformei em Bitcoin, eu posso trocar esse Bitcoin, em vez de vender, trocar para outra criptomoeda nesse momento? Cara, são conflitos de todos os tipos.
e que são fáceis de serem solucionados, Certo. né? É uma questão de você ser um pouco mais atencioso em relação à descrição. Porque tudo isso que eu tô te falando são informações que são oferecidas não só no Google, mas na própria corretora. Sim. A própria corretora diz lá, ó, a transferência pode demorar tanto tempo. Tá lá a descrição. Até porque o Pix só chegou agora, né? A Exato. gente tá recém-acostumado com o Pix que eu mando daqui pro teu celular e chega aí na mesma hora. Exato. Só que até um tempo atrás a gente tinha somente aquele comprovante de depósito bancário que ia demorar 2 dias até chegar na conta da outra Exatamente. pessoa. Exatamente. Então, essa urgência que as pessoas têm muitas vezes se torna uma desculpa, então, para não investir. Exato. E muitas das vezes acontece porque não só a questão da desculpa em si, mas porque hoje a sociedade em si, ela tá muito imediatista. Sim, né? aham. E aí acaba usando isso como um pretexto para não fazer o que realmente ela pode fazer. Outros também têm aquele conflito de achar que ela só pode investir quando ela tiver dinheiro. Tá. Não, eu vou investir R$100, eu vou investir R$50. Mas você pode investir R$50. Qualquer corretora hoje, você consegue, a partir de R$50, comprar uma criptomoeda. Tá. Então, R$50 a gente vê gente gastando num dia com um maço de cigarro. Sim. Né? Então, tu pode pegar os R$50, transferir para a corretora e comprar uma criptozinha. E essa é uma desculpa, né? Porque as pessoas colocam muitas vezes esse fato, não, mas eu não tenho dinheiro. Não, peraí, não é que você não tem dinheiro, você não tem prioridade de investimento. Exatamente. Ou não quer. Ou não quer. Ou não quer. Exatamente. Porque eu sempre digo assim, ó, se a pessoa ela quer realmente, ela consegue, entendeu? Sim. É só ela se colocar num cenário de obrigação. Eu preciso fazer aquilo ali. Aquilo ali vai refletir no meu futuro, aquilo ali vai refletir na minha vida. Então, se ela colocar e se policiar como uma obrigação, uma prioridade, como você falou, ela vai chegar, vai separar 50 esse mês, 100 mês que vem, 200, 300, até que aquilo se torna uma rotina e é onde ela cria uma bola de neve em juros ao favor dela, né? Sim, perfeito. Só que às vezes ela prefere ficar recebendo as ligações, sabe? As ligações de cobrança, obrigando ela a pagar, aí ela faz, né? Mas se ela se policiar e ela se obrigar a fazer, isso não é empecilho para ela investir. Ela não precisa ter muito para investir. Ela só precisa querer começar a investir. Esse é um comportamento bem interessante que tu trouxeste, né? De que as pessoas acabam não investindo, mas para a pessoa da cobrança, né? Ela dá um jeito de pagar um empréstimo, um financiamento. Tem gente que adora um carnê, né? Então, enquanto tem aquele carnê ali, ela tá pagando, acabou de pagar o carnê e não sabe nem o que fazer com o dinheiro. Então, que tal começar a investir? Exato. A gente tem o costume de falar isso para os nossos clientes. Ó, coloca o seguinte, você tem você mais do que ninguém deve orientar isso bastante, gente, a pessoa ter um planejamento financeiro. Sim, é o né? primeiro passo, né? Então, no planejamento financeiro, você tem lá, sei lá, uma planilha, uma anotação com as suas contas, coloca como se fosse uma conta. Sim, né? é a primeira conta de todas que tem que sair, né? É a eu minha tenho que conta. pagar a luz, é água, é isso? Não, bota lá, meu investimento. É uma conta que você tem que fazer, porque essa conta vai ser para ti mesmo, vai ser para resolver os teus problemas. Muito legal. Às vezes essa conta vai te ajudar a sanar as outras contas. Sim, exatamente. E eu acho que essa questão da desculpa, ela passa por aí, né? Pra gente entender que se eu estou dando uma desculpa é porque talvez me falta o objetivo. Exatamente. Aí quando a pessoa tem um objetivo, ela se foca, se concentra e ela consegue ver o resultado. Isso é fato, né? Exato. Só basta ela querer. Exatamente. Raine, muito obrigada por essa participação por aqui. Eu que me sinto honrado. Que coisa Espero boa. ser convidado outras vezes. Vou convidar outras vezes, então. Pode deixar. Muito obrigada, gente. Até o próximo programa Evolução Financeira. Um abraço, até lá.